Com muita alegria, hoje estreamos o nosso podcast semanal Café e Prosa. A partir de hoje, vocês de casa vão nos ouvir falar de vários temas: política, conhecimento, cultura e uma série de outros bate-papos interessantes. Ao longo do nosso programa, nós também teremos a participação especial do quadro Atualização de Política Nacional, diretamente de Brasília, do deputado federal Elton Velter. O programa de hoje está muito especial, está muito bacana, bem elaborado para vocês. Hoje nós vamos falar sobre as políticas de promoção da justiça social, no nosso município principalmente. Para isso, nós temos uma convidada muito especial, que é a Jaqueline Machado. Olá, Jaqueline, tudo bem? A Jaqueline é servidora do município de Toledo, assim como eu sou servidora, mas do estado, da Unioeste. Jaqueline é servidora do município de Toledo e foi pré-candidata, foi candidata, eu que sou pré. A Jaque foi candidata a prefeita do município de Toledo. É uma alegria conversar contigo, Jaque, sobre esse assunto que é tão importante para nós e para o nosso município. Olá, Neuci, olá a todas as pessoas que nos acompanham. Que alegria, que satisfação fazer parte desse momento, esse momento grandioso, glorioso, e por que não dizer um momento de muito afeto da construção da política do nosso município. Que bom poder partilhar isso contigo e que a gente possa fazer desse momento um momento de reflexão e um momento gostoso de bate-papo e partilha de conhecimento. Legal, muito obrigada, Jaque. Desde já agradeço pela tua presença e já vamos direto para a conversa. Nós separamos alguns blocos aqui com temas bastante importantes sobre as políticas de assistência. Nós vamos falar um pouco da estrutura da Secretaria da Assistência, organização, funcionamento, a questão da territorialidade e a população que é alcançada ou não, né? Eu queria conversar um pouco com o público sobre o seguinte. Esse tema me incomoda muito, não é por acaso que ele vai configurar o nosso primeiro episódio. Nos últimos anos da minha vida, nos últimos 20 anos pelo menos, eu passei estudando o problema da justiça social, não só na nossa cidade, mas em nosso país de uma forma mais ampla. Por quê? Porque eu tenho uma preocupação muito grande com essa temática e eu me preocupo com a conquista de uma sociedade mais justa, uma sociedade que contempla todas, onde as pessoas que têm mais dificuldade, já que o público de casa, possam ser alcançadas pelas políticas sociais, mas são aquelas que mais precisam, eh, são justamente aquelas onde as políticas públicas não chegam, né? E a gente sabe que a promoção da justiça social, das políticas de cidadania, é fundamental para a gente ter uma cidade cada vez melhor, cada vez mais justa, menos desigual, certamente. A cidade de Toledo hoje conta com um orçamento de mais de 1 bilhão. É de fazer inveja para muitas outras cidades, inclusive bem maiores que Toledo. Só a Secretaria da Assistência Social, no ano de 2023, foram repassados quase 35 milhões, o que equivale a mais de 4% do orçamento geral do município. Além disso, nós também sabemos que há os repasses do governo federal para as famílias de Toledo. Em Toledo, por exemplo, em 2023, só do Bolsa Família foram atendidas 3.399 famílias, o que correspondeu a quase 9 milhões de reais, transferidos pelo governo federal. E a gente teve do BPC, Benefício de Prestação Continuada, só entre os meses de setembro a novembro de 2023, o município alcançou 2.410 famílias, chegando a um valor de 9 milhões e meio. Como a assistência contempla um dos maiores orçamentos do município, entre saúde e educação, que nós sabemos que tem orçamentos bem grandes também, no ano de 2024, o valor previsto é o mesmo que foi gasto em 2023. Se a gente considerar esses valores e a capacidade técnica dos nossos servidores públicos, que são servidores excepcionais, com excelente formação, engajados no serviço público, nós podemos dizer que em Toledo esse serviço está estruturado de acordo com aquilo que é política do SUAS, do Sistema Único da Assistência Social, conforme as normas desse setor. A cidade cresceu muito nos últimos anos.
Se a gente considerar só os últimos 12 anos, nós temos um aumento populacional de mais de 30%. A questão é a demanda por serviço público, com isso aumenta cada vez mais, né, Jaqueline? O que mostra que as necessidades também vão ser cada vez maiores. Eu gostaria de te perguntar, assim, aí você avalia dessas questões quais as que são mais pertinentes da gente tratar, se houve ampliação das equipes do município, da estrutura, dos funcionários, eu sei que houve, né? E se essa estrutura hoje, se é a estrutura ideal, aquela que é preconizada pelos SUS. E ainda, quando a gente fala de emprego, de recurso público, isso é muito importante, que a população saiba como esses recursos públicos são empregados e o retorno que isso traz para a sociedade. Muitas vezes nós temos ouvido as pessoas dizerem que empregar recurso público, sobretudo em políticas de assistência, é gasto. É gasto ou é investimento? Como é que você, como servidora do setor, como alguém que conhece bastante esse setor, compreende isso? Não é? Enfim, vamos conversar um pouquinho. Enquanto isso, eu te sirvo um café. Obrigada, Neuci. Primeiro que essa pergunta já dá o podcast inteiro, né? Mas vamos lá. Primeiro dizer que a política de assistência social ela é fundamental para que a gente tenha governos que sejam governos menos desiguais. Então, por isso que lá desde 88, quando a gente coloca na Constituição a política de assistência social enquanto uma política pública, né, e não somente uma questão de ajuda, uma questão das igrejas, do voluntariado, né? Então, lá na Constituição já diz que a política de assistência social, né, que a assistência social, ela é prestada a qualquer pessoa que dela necessitar. Ou seja, ao longo das nossas vidas, a gente pode necessitar de qualquer um dos serviços da política de assistência social, independente da nossa questão socioeconômica, independente da nossa questão cultural, né? Então, existem momentos da vida, né, fragilidades que vão se constituindo ao longo da trajetória do indivíduo, nos quais eventualmente a pessoa possa necessitar de um suporte da política de assistência social. E isso tudo se organiza de uma forma muito delineada e muito articulada a partir de 2003, quando a gente tem a implementação do SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, no primeiro governo do Lula, né? Então, a partir daí, a gente passa a ter no nosso país uma política estruturada e organizada de ponta a ponta. Então, em qualquer município a gente vai encontrar um centro de referência de assistência social, em qualquer município a gente vai encontrar, né, uma organização no sentido de ofertar o atendimento às situações de violência, né? Os municípios maiores possuem os CREAs, possuem as casas-abrigos, os centros de referência e atendimento à população em situação de rua, né? Os municípios menores têm a sua organização para que deem conta dessas demandas também. Então, nesse sentido, a gente vai observando também que aqui em Toledo, e aí eu sou servidora do município desde 2010, então já estou quase debutando, né? E na maior parte da minha trajetória, né, enquanto servidora do município de Toledo, eu atuei na política de assistência social, né? Então, estive na proteção social básica, né, nos serviços de CRAS, né, nos bairros, né, diretamente trabalhando com a população mais vulnerabilizada, e atualmente sou na proteção social especial, que é onde a gente atende quando as situações de violência já aconteceram e a gente trata, então, a partir disso, né, o acompanhamento das famílias. E a gente percebe, né, então, que ao longo dos anos, essa política ela foi se ampliando, se estruturando, mas muito de acordo com o crescimento do município também, que também trouxe as suas fragilidades, né? Então, nós temos aí um município com um grande índice de concentração de renda, né? Então, em que pese nós temos números muito positivos e números sempre valorizados com relação à produção agrícola, com relação à questão do setor produtivo, mas nós também temos um grande número, como você já citou, de famílias em situação de vulnerabilidade, né? Que são essas famílias inscritas no Cadastro Único, com renda de até
3 salários mínimos, essas famílias que dependem do Bolsa Família, né, que é um programa que é de transferência de renda, um programa que tem critérios de acesso e que é muito bem articulado e também fiscalizado, né, para que de fato as famílias que tenham necessidade disso como um complemento da sua renda possam acessar. E aí, então, nos leva a pensar que com esse aumento da nossa cidade, né, e nós que crescemos aqui, né, Neuci, eu cheguei aqui pequenininha, a Neuci nasceu aqui, né, mas a gente viu a nossa cidade crescer, né, quando eu vim para Toledo, as pessoas sempre falavam que Toledo nunca ia passar para o lado de lá da BR, e olha como a gente já está, né? Então, com isso também vieram essas questões, né? E esse aumento de necessidade de atendimento na política de assistência social. Então, nos últimos anos, a gente vê, né, um aumento na estrutura, mas que, diante da demanda que a gente tem, ainda não é suficiente, né? A gente vê um forte investimento nessa política, que é um investimento que é, sim, louvável, a gente deve reconhecer isso, porque são poucos os gestores, né? E também aqui já fica o desafio, né? Estou passando o bastão para minha de candidata a prefeita para pré-candidata a prefeita, e que alegria fazer isso com uma mulher. Né? Mas fica aqui o desafio para que a gente possa manter a política de assistência social na centralidade de governo, né? Porque isso, de fato, é importante. É um desafio, né? Quando a gente pensa no desenvolvimento, quando a gente pensa nas outras necessidades de governo, né? A assistência social sempre fica, e é o que mostra também o processo de 2016 até agora 2023, o processo do governo federal, em que a gente teve um desmonte da política de assistência social, né? E é justamente sobre isso que eu queria te perguntar, né? Sim. E aí, nesse processo, né, a assistência social ela é uma política financiada pelos 2 entes federados, principalmente, né, pelo governo federal e pelo governo municipal, e nós tínhamos, né, estruturado dentro do SUAS o repasse, né, dos recursos por nível de complexidade, por serviços, enfim. E lá em 2016, isso começou a diminuir, e a gente vai chegar em 2017, 2018, por ali, com um índice muito baixo, e de 2019, então, o recurso fica ainda mais reduzido, né, com parcelas atrasadas, enfim, e há, então, um desfinanciamento da política de assistência social, o que fez com que os municípios passassem a assumir uma maior parcela. Então, por isso, a gente vê também esse investimento, que na minha percepção não deve ser gasto, né? Porque, como eu disse antes e reitero, né, o investimento na política de assistência social é garantia de justiça social, né? Então, é importante a gente olhar para isso, né, no sentido de aproximação entre as classes, de garantir um espaço de acesso para todos e todas, né? Mas o que acontece, esse fenômeno, é por conta disso, né, dessa descontinuidade do governo federal, fazendo com que os municípios passassem a assumir uma parcela maior. E aí, nesse sentido, a gente tem nesse processo todo uma pandemia. E aí, lá na pandemia, né, em 2020, eu estava atuando no CRAS do Jardim Copagro. E foi desesperador para nós, trabalhadores da política de assistência social. Porque nós saímos, né, e a política de assistência social tem como uma das principais necessidades, né, uma das principais buscas, e que não deve ser somente essa, né, mas a população busca primeiramente assistência social quando há necessidade com relação à segurança alimentar. E aí nós tivemos lá em 2020, né, na época nós tínhamos cinco CRAs instituídos no município, um atendimento de uma média de 500, na época, cestas básicas, nós passamos a atender 1.500, um número bem mais alto, com a mesma quantidade de trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, veja bem, lá na saúde, a gente teve, né, com todo o momento da pandemia, né, contratações adicionais, né, testes seletivos, enfim, na assistência isso não ocorreu, né? Então, houve um processo, né, de sobrecarga dos trabalhadores e trabalhadoras do SUAS,
em que nós estivemos na linha de frente também da pandemia, né? A gente reclamou porque a gente demorou para ganhar a vacina, né? Mas nós ficamos ali na linha de frente e com uma demanda muito evidente e muito nova, né, daquelas pessoas que precisaram acessar a assistência social, que nunca imaginaram que algum dia da sua vida precisariam, que precisaram porque ficaram sem renda, porque precisaram pelas questões básicas, né, como, por exemplo, a questão de alimentos. Né? Então, isso forçou também, né, um investimento maior nessa política, né, por conta disso, né, por conta dessas despesas emergenciais, né, que vieram então a partir da pandemia. Jaque, deixa eu aproveitar aqui e pegar carona na tua fala. Ao mesmo tempo que a gente tem um aumento, uma necessidade de aumento, que tem um aumento de insegurança nas famílias, de violência, de desestruturação, insegurança alimentar, né? A gente tem, como você bem mencionou, o calote do governo federal aí nos municípios, que ficaram a ver navios com recursos que eram aguardados. Então, teve uma ampliação dos serviços, mas teve o calote do governo federal e os municípios tiveram que se virar com isso. Estranho que os prefeitos não tenham dito isso para a população e mais do que isso, em grande parte tenham apoiado esse governo caloteiro, esse governo que fez mal às políticas públicas dos municípios. Então, isso começou lá com o Temer, como você bem mencionou, né? Quando cortou recursos da educação e da saúde, isso vai impactar também nessas outras políticas, é fundamental que a gente registre isso, e com Bolsonaro se ampliou ainda mais, porque além dos recursos já congelados para esses setores, ele usou a estratégia eleitoreira, né, política de atacar, abusou do poder político, eu diria, e tirou receitas que eram fundamentais para os estados e para os municípios, né? Isso justamente ali nos 45 do segundo tempo, no processo de campanha. Se a gente pensar nas receitas que eram repassadas aos municípios e deixaram de ser repassadas, os municípios perderam 115 bilhões só com a falta de repasse do ICMS. É muita grana. Não é? Então, a desonestidade dos prefeitos de falarem com a população, dizer o que estava acontecendo e cobrindo o furo, porque aí você tem um furo, com o próprio recurso local foi bastante grande, por isso foi necessário ampliar o que estava previsto também. Se não bastasse isso, aí eu queria pegar carona nessa questão do financiamento, nós tivemos ainda o papel da ultradireita, do neoconservadorismo nesse processo todo. Né? Porque esse pessoal não gosta das políticas públicas, não gosta de servidor público e ataca os serviços públicos, né? Ele não gosta da ciência, ele não gosta da pluralidade na sociedade e ataca. A ciência ataca o serviço público que anda de mãos dadas com a ciência. Como consequência dessas políticas desastrosas, nós tivemos um aumento da pobreza, da desigualdade social, a pandemia ligou todos os alertas que a gente tinha em relação a isso, porque atingiu mais diretamente aqueles que já estavam numa situação de desigualdade maior. Então, como bem você disse, atinge a todos, mas atingiu ainda mais aqueles que já estavam numa situação de maior vulnerabilidade, né? E aí, o que a gente teve junto com isso? Acho que você vai poder confirmar isso para a gente. Um aumento muito grande diagnosticado de situações de violência, além da pobreza, do problema do acesso ao alimento, a insegurança alimentar. A gente tem um índice de violência aumentado cada vez mais, sobretudo em relação às mulheres, às crianças e ainda os idosos, que também são um público importante dessa pasta. Como isso impacta, como isso, essas políticas neoconservadoras, ampliação dos neoconservadores e da ultradireita impacta no trabalho de quem está lá na ponta, de quem atua diretamente com a população no que diz respeito a essa população mais vulnerável que precisa de orientação, que precisa que a gente diga como as coisas funcionam, que exerce um papel pedagógico muitas vezes aí. Jaque, como é que a gente pode tratar disso, né? Porque isso impactou na assistência diretamente, impactou no trabalho de vocês, né? Sim. Então, como eu estava dizendo antes, né, a gente tem esse processo
de aprofundamento ali na pandemia, da questão de vulnerabilidade, principalmente socioeconômica, mas também daí advém esse aprofundamento nas questões de violência, né? E aí também, quando a gente fala com relação aos gastos, né, a gente não pode esquecer da famigerada PEC 95, né, que colocou um teto de gastos lá que atinge diretamente essas políticas, né, educação, assistência social, saúde, enfim, e que num momento tão fragilizado que a gente estava, né? E aí, né, se a gente olhava, né, lá durante a pandemia, onde as crianças foram, né, precisaram ficar em casa, né, durante o período de educação, nós temos aí agora uma geração de crianças alfabetizadas por seus genitores, e aí isso demonstra também, né, eu não sou mãe, mas eu imagino que quem ficou com seus filhos e teve a difícil tarefa de alfabetizar seus filhos em casa, entendeu que lugar de criança na escola, né? E que os profissionais que estão na escola são habilitados, qualificados, têm as melhores condições para fazer isso, né? Então, o respeito ao profissional de educação, aos professores e professoras, né? Fica muito evidente nesse momento, né? E eu espero que isso tenha ficado, né? Mas quando a gente fala das situações de violência, né, nós tivemos um impacto muito grande aqui no nosso município, né? Então, nós temos hoje, né, dois CREAs, né, que são os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, onde a gente atende indivíduos e famílias em situação de violência, né? Então, nós temos aqui em Toledo equipes por público, né? Então, nós atendemos criança e adolescente, pessoa com deficiência e pessoa idosa, mulheres e LGBTs, né? Pessoas em situação de rua e adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, né? Então, esses são os serviços que estão organizados dentro dos nossos CREAs, né? E nós tivemos que ter uma ampliação muito grande de equipes técnicas, né, nesses serviços, por conta do aumento desenfreado da demanda que nós tivemos em 2023, a partir de 2022, né, onde a gente começou a ter, para além, né, da identificação de uma série de violações de direitos, né, nós passamos a ter, né, uma necessidade muito grande de acolhimento institucional de crianças e adolescentes por situações gravíssimas de violência, né? E essas situações, né, o acolhimento institucional é sempre a última alternativa, né, com relação às medidas de proteção aplicadas às crianças e adolescentes. E aí a gente tem numa ponta, né, uma ampliação, né, com relação à questão do acolhimento de crianças e adolescentes. A gente teve aí recentemente, né, não estava previsto para esses últimos 4 anos de gestão, a implantação de uma nova casa-abrigo para crianças e adolescentes, e isso precisou ser feito por ação civil, né, do Poder Judiciário, enfim, né, e infelizmente a política de assistência social, né, e também talvez a maior parte das políticas de garantias de direitos, elas funcionam a partir de ações civis públicas, ações do Poder Judiciário que precisam constantemente intervir para garantir que os municípios executem e façam com que isso seja feito, né? Nem sempre é a prioridade de governo, a grande maioria das vezes é imposição, né, no sentido de garantir a preservação de direitos. E aí nós tivemos recentemente a implantação de uma nova casa-abrigo para acolher uma quantidade de crianças e adolescentes que estavam excedendo a capacidade das casas que nós já tínhamos, né? Nós tivemos a criação da Casa de Passagem, que é um espaço para acolhimento das pessoas em situação de rua, e que quando se criou se imaginava que seria um espaço suficiente e que com a demanda que nós tínhamos no município haveria espaço constante, e é um espaço no qual constantemente há demanda reprimida, ou seja, tem mais gente precisando entrar do que espaço para ficar lá dentro. Nós tivemos também, né, a necessidade de criar a residência inclusiva, que é um espaço para pessoas com deficiência com direitos violados, né? Então, em que a família acaba não dando conta de garantir os direitos dessas pessoas, né? E onde há situações de violência. E isso tudo se dá num contexto, né, em que essas demandas ficam muito fazendo parte de um contexto conservador.
né? Então, nós temos uma sociedade, né, pautada no ultraneoliberalismo e esse modelo se utiliza do conservadorismo para se manter, né? Então, nós temos uma sociedade que naturaliza ainda a violência, né? Seja a violência contra a criança e adolescente, contra a pessoa idosa, enfim, né, contra a mulher, e isso tudo fica dentro dos debates mais conservadores, mais elitistas também, e nos debates em que não há o entendimento de que é necessidade do Estado intervir no sentido de garantir a proteção, né? Então, nós temos isso também, né, como um reflexo, e aí a gente não pode esquecer, né, que a gente teve lá em 2018 mais de 70% de votos à extrema-direita aqui em Toledo, né? Então, essa extrema-direita, né, que pactua com o bolsonarismo, que pactua com com essa visão, né, racista, homofóbica, LGBTfóbica, de desrespeito total às mulheres, pautada na xenofobia, naturaliza essas situações, né? E aí, como ficamos nós, profissionais, trabalhadores da política de assistência social, vendo isso evidenciado nos casos por nós atendidos, e com o desafio de trabalhar numa perspectiva em que muitas vezes o que se olha de fora é que as temáticas por nós abordadas são temáticas de esquerda, ou são temáticas que não deveriam ser abordadas pelo Estado, né? Que a família é responsável por educar seus filhos, né? Que se acontecem situações dentro da família, é a própria família que precisa se resolver, que não há necessidade de intervenção do Estado, né? E isso naturaliza, né? E aí a gente precisa ter um olhar para essa temática, no sentido de que, enquanto nós estamos, né, acreditando, né, e aqui vou usar expressões que nós vimos muito lá em 2018, né, enquanto nós estamos acreditando em mamadeira de piroca, enquanto nós estamos acreditando em kit gays, enfim, nossas crianças continuam sofrendo violência sexual e sem denunciar, né? Enquanto a gente continua acreditando nesse tipo de fake news, nós continuamos reproduzindo e criando gastos, que aí nesse sentido é gasto para o nosso Estado, né? Porque aí, quando a situação aparece, né, e nós temos casos simbólicos de situação de violência, são questões catastróficas, né? Violências que vão ficar para o resto da vida marcadas, né, no histórico daquela família, né? E em outra ponta, né, a gente tem visto também o asilamento das pessoas idosas, né? E que também é uma demanda, né, da assistência social, que também faz parte desse conceito super conservador de sociedade que nós vivenciamos, em que as pessoas idosas, né, acabam tendo a ausência, né, ao longo da sua trajetória, né, uma ausência total, e quando chega na velhice, né, há necessidade de suporte, e aí não tem ninguém para dar suporte, porque foi violador durante a vida toda, né? Nós vamos falar um pouquinho mais de políticas de idosos daqui a pouco, já que isso é muito sério, né? Então, a direita, ao mesmo tempo que ajuda a produzir essa violência através dos seus discursos, né? É contrário ao papel do Estado de intervir e contribuir, dando formação para reduzi-la. É uma coisa muito maluca, né? E nós precisamos falar sobre isso. Nesse momento, então, já que enquanto nós tomamos mais um cafezinho aqui, nós vamos direto para Brasília. Antes de ir para esse terceiro bloco da nossa conversa, nós vamos conversar com o nosso deputado federal, Elton Welter, que lá de Brasília vai nos falar, vai trazer notícias do governo federal nos últimos dias, além de prestar contas também da sua atuação em Brasília, da sua atuação para o nosso estado, para o nosso município, para a nossa região. Tá bem, vamos lá com ele então. Meus especiais cumprimentos à companheira Neuci, nesse programa aí que começa hoje, nesse dia maravilhoso, discutindo política da assistência. A companheira Jaque Machado está acompanhando aí também. Eu estou aqui diretamente de Brasília, falando daquilo que está acontecendo. Por acaso, nesse dia, nós estamos vivendo esse conflito das enchentes do Rio Grande do Sul. A gente votou já todo o socorro para o povo gaúcho do Rio Grande do Sul. Solidariedade total nessa catástrofe climática que aconteceu lá.
Então estou feliz de estar aí, vocês estão aí com café, com mel da Chácara Agroecológica da Gaia, que é esse mel orgânico, e tem que falar de sustentabilidade, sustentabilidade das políticas públicas, da política de assistência, que tem que ser devagar e sempre, garantindo solidariedade para o idoso, para a criança, para todas as políticas de assistência. E não é diferente aqui, aqui em Brasília, toda vez que a gente vota o orçamento da União, do governo federal, a gente pensa nas cidades, pensa de como melhorar as equipes locais do SUAS, povo que atende nos CAPs, em todas essas estruturas da política de assistência local. Então, todo nosso carinho, nosso respeito, o nosso trabalho para ajudar no trabalho de Toledo, de toda a região, nessas políticas de assistência social. E nesse momento que está acontecendo no Rio Grande do Sul, temos que discutir umas coisas, essa questão do futuro das gerações. Ou a gente cria consciência ambiental, ou a gente planeja para proteger as encostas de rios, para proteger, né, fazer boas curvas de níveis, para não dar tanta erosão, a gente plantar com menos uso de agrotóxico para ter alimentos mais saudáveis, a gente tem que caminhar para isso, porque daí o futuro da humanidade, o futuro das famílias vão agradecer. As futuras gerações vão certamente ficar felizes porque essa geração atual trabalhou para que haja mais sustentabilidade ambiental, que haja alimentos de mais qualidade, para que haja mais políticas públicas para cuidar das pessoas, cuidar das famílias que estão numa situação de maior vulnerabilidade. Então, meus cumprimentos à companheira Neuci, que começa esse podcast para discutir políticas públicas, locais e regionais e como uma cidade como Toledo pode interferir do ponto de vista das políticas para melhorar os serviços locais e pode contagiar o entorno regional, porque a cidade de Toledo é uma cidade polo, uma cidade mãe, ela precisa andar na frente. A República Federativa do Brasil acontece nas cidades. As políticas públicas que a gente discute aqui no Congresso Nacional, no Orçamento da União, elas acontecem nas cidades. E uma cidade polo, uma cidade mãe, ela precisa ser referência para os vizinhos, para as cidades vizinhas, nas políticas públicas, na assistência social, inclusive. E nas outras, obviamente, também. Mas é hoje que eu mando um grande abraço para todos e sempre estaremos juntos aqui para discutir o melhor para as cidades do Paraná e do Brasil, em especial para a nossa querida Toledo. Grande abraço, tamo junto, vamos trabalhar bastante para ajudar nas políticas de assistência, nas políticas que colocam as pessoas em primeiro lugar. Olha só, ouvimos o deputado e agora voltamos aqui direto do nosso estúdio, do nosso Café com Prosa, com produtos da agricultura familiar. E é disso que nós temos que falar. Olha só, esse produto vem diretamente da Chácara Gaia. Na verdade, fui eu que fiz a geleia, viu, Jaque? Que eu vou te servir aqui. Olha a lampuzeirinha. E vou te servir também um outro produto para você provar, que é o melzinho. As produtoras de mel também ajudam na preservação da natureza, da humanidade, da diversidade. Esses produtos vêm da Chácara Gaia e a cada episódio do nosso podcast nós vamos apresentar algum produto da agricultura familiar. Comida boa, alimentação saudável. O melzinho é produto, foi o Welter que colheu, já que ele falou conosco agora há pouco. Os morangos é minha mãe e minha irmã, minha mãe Dona Vale, e a Noemi que trabalham com os morangos lá na Gaia, e a gente pôde produzir essa geleia deliciosa, tá bem? Mas falando disso, a gente precisa falar de segurança alimentar, né? Que é um papo muito sério. Toledo é um município privilegiado. Toledo foi coroado com o título de primeiro colocado na produção de alimentos. Então, Toledo é uma cidade que produz muita carne, muito peixe, suíno, mas também alimentos da agricultura familiar. 80% da produção de alimentos vem da agricultura familiar. Né? Mas aí tem alguma coisa aqui que as contas não fecham. Por que no município, com tanta riqueza, com orçamento de mais de 1 bilhão, primeiro colocado em produção de alimentos no Paraná e um dos maiores, um dos mais importantes do país, a gente tem tanta família com renda zero e tanta gente passando fome? Você tem números aproximados, é difícil precisar, né? Alguém apressado poderia dizer assim: tem muito emprego, é porque as pessoas não querem. É só isso mesmo, Jaque? O que a gente pode
que a gente pode esclarecer para a população nesse programa que é tão importante para a gente dialogar com o nosso público? Esse é um desafio, né, Neuci? Eu tô louca aqui para experimentar já o doce, o mel, né? E que bom também poder partilhar da sabedoria das nossas mulheres do campo, né? Aquilo que produzem e que alimentam, né, tanta gente. Mas, infelizmente, né, como eu disse antes, né, nós temos aqui em Toledo dados alarmantes com relação à segurança alimentar, né? Porque nós temos aí uma grande quantidade de restaurantes populares instalados no município e ainda assim nós temos uma média de 1.500 famílias, né, por mês atendidas, né, pelos CRAS. Hoje nós temos 6 CRAS no município de Toledo, com um deles, né, itinerante, que atende as comunidades do interior e que atendem majoritariamente, e essa é uma das dificuldades da política de assistência social, porque o CRAS hoje não cumpre o seu papel fundamental, que é o papel da prevenção, né? Então, né, seja da prevenção no sentido da facilitação a acesso a direitos, né? Hoje os serviços de CRAS estão muito pautados no atendimento à concessão de benefícios. E o principal benefício concedido pelos CRAS, né, é o Vale Alimentação. Hoje nós não temos mais cesta básica, esse é um avanço importante também, porque até bem pouco tempo, todas as famílias, independente da sua questão cultural, da sua questão religiosa, recebiam os mesmos alimentos na cesta básica, né? Aquela tradicional, que muitas vezes também coloca a família em situação vexatória, né? Então a gente teve isso, né, que é um avanço importante, que foi a implantação do voucher, né, que é o Vale Alimentação, mas com um valor que não dá conta, né, das despesas, né, básicas de alimentação, né? O que dirá, né, a questão de higiene, de limpeza e outras necessidades das famílias, das questões da cesta básica, né? Então, nós temos um número, como você bem trouxe, né, uma produção maravilhosa de alimentos, mas que não é partilhada entre a nossa população, né? Então, se a gente olhar para os trabalhadores da BRF, por exemplo, poucos deles consomem aquilo que produz, né? A nossa agricultura familiar, né, abastece os restaurantes populares, mas muita gente não tem o valor, né, que precisa ser pago para consumir a alimentação do restaurante popular. E esse é um dos principais desafios, né? E uma questão importante também é que segurança alimentar não é questão única e exclusiva da política de assistência social, né? A assistência social não pode ser reduzida à segurança alimentar, né? Os CRAS não podem ser reduzidos à segurança alimentar. É lá no território, no bairro, né, onde está o CRAS, que se trabalha as questões de prevenção de violência, que se trabalha a identidade, que se trabalha a comunidade, noção de preservação comunitária, de pertencimento comunitário, né? E, infelizmente, né, nós temos aí, né, hoje uma pequena ampliação das equipes técnicas dos CRAS do nosso município, mas as estruturas físicas desses serviços são completamente incipientes. Então, nós temos espaços, e isso é histórico na política de assistência social, espaços que não dão conta da demanda, né? Então, e aí a questão de atendimentos, né, frequentes com a mesma demanda, então, né, que, como eu disse antes, de concessão de benefício. Então, o desafio, né, é pensar para além, né, da segurança alimentar enquanto uma questão da política de assistência social, é pensar a segurança alimentar transversalmente dentro do governo, né? Porque se você pensar a segurança alimentar de forma transversal, você vai estar pensando na infraestrutura rural, você vai pensar na questão do meio ambiente, vai pensar na assistência social, obviamente, na saúde, né? Na educação, né? Então, porque lá na sala de aula, né, com a apresentação de novos sabores, de novas formas de se alimentar, né, dos pequenininhos do CMEI, né? Então, veja bem como isso passa por todas as políticas, né? Se nós formos olhar pela questão do desenvolvimento humano, né, nas políticas familiares, né, onde estão as mulheres do campo e o que elas produzem, né? Então, a segurança alimentar, ela está transversalmente dentro deve estar dentro da gestão pública, né? E não como um peso para a política de assistência social, né? Então, esse é um grande desafio que certamente eu sei que
que a sua candidatura, pré-candidatura, né, já vem pensando, né, e dialogando sobre isso, né, porque esse é um desejo coletivo, é um desejo, né, nós temos como referência também, né, o MST, que produz alimentos de uma forma tão linda, né, e tão partilhada, e que esse é um desejo, né, seu, e também aqui mandar um abraço para o Welter, né, que trouxe essas informações importantes, que a partir da agricultura familiar a gente possa fazer com que o nosso município seja referência na socialização do alimento, né? Isso mesmo. Então, muito importante que você diz, já que nós certamente faremos um programa só sobre esse tema, porque ele é importante demais. Então, ao invés de comentá-lo, eu já vou passar para uma outra questão importante, quando você come seu pãozinho aí, se quiser, agora, não sei se vai dar tempo, mas enfim, a boca para falar não menos. dá, né? Não dá muito certo. Aí a gente vai falar de outro tema que você tratou no bloco anterior, que é a questão da política de assistência para os idosos, né? Eles têm que prever convivência dos idosos, prever espaços diversos. Então, a gente tem hoje na estrutura da cidade centros de convivência para os idosos, que foram criados pelos governos do PT, é importante lembrar, né? Pensando no envelhecimento saudável desses idosos, né? Temos as associações de bairros, mas que dependem da auto-organização, os idosos têm que ser autônomos para fazer isso. Toledo também tem duas estruturas importantes que são os CERTs, né? Os CERTs estão nas duas extremidades da cidade, e ambos foram inaugurados pelo primeiro governo Lula, é importante lembrar disso. Essas estruturas, elas são fundamentais para que os idosos possam ter um envelhecimento saudável, ter uma vida mais longínqua, com qualidade, enfim. As estruturas com as quais o município conta hoje contemplam idosos ativos, que têm certa autonomia, o que a gente percebe, né? O que significa que tais estruturas não contemplam a todos os idosos, que uma boa parcela deles, sobretudo aqueles mais vulneráveis, que não tem a família que fica com eles durante o dia, que não tem quem cuide deles quando doentes, enfim, para esses me parece que há uma estrutura muito deficitária ou inexistente, não é? Como ficam esses idosos, então? Como é que é o atendimento a eles e para onde eles vão? Quem cuida de quem nos cuidou um dia? Não é? Essa acho que é a questão. Como se cuida? Como é que está o cuidado com quem cuidou da gente um dia e que precisa ser cuidado nesse momento? Sim. Como você bem colocou, Neuci, nós temos esses serviços, né, estruturados a partir, né, do governo Lula, mas a cidade cresceu, né? Então, nós temos regiões muito grandes desprovidas de qualquer tipo de serviços voltados à questão das pessoas idosas, né? Como é o caso da região do Grande Panorama. Nós não temos naquele território serviços voltados a esse público e o deslocamento, né, até o CERT do Copagro ou até o CERT da Pioneira, né, necessita, às vezes, de mais de uma circular, às vezes a pessoa idosa, né, tem dificuldade de mobilidade, né, enfim. Esse é um desafio, mas o desafio maior para nós, né, é a questão dos idosos que não estão ativos, né, os idosos que não têm condições de mobilidade, né, que estão com algumas questões de saúde, que necessitam de cuidados especiais, né, os idosos em situação de violência, como eu mencionei antes, né, porque aqui em Toledo, então, né, além das estruturas, né, dos CERTs, nós não temos outras estruturas com suporte para isso, né? Nós não temos acolhimento institucional para a pessoa idosa, né, municipal, né? Nós temos serviços privados implantados no município, nós não temos espaços... Que não acolhem a todos os idosos, a gente sabe disso. Exato. Né, os serviços que a gente tem aqui, eles acolhem o que a gente chama dos idosos de grau 1, grau 2, alguns espaços até acolhem grau 3, que são os idosos acamados. Mas isso tem um custo alto também, né? Tanto para o município quanto para as famílias que vão
arcar com essas despesas. E o nosso município, então, não tem um espaço também, né, de convivência para que o idoso possa, por exemplo, né, ficar durante o dia, que é o que a gente chama lá no SUAS, né, na nossa tipificação, né, nós temos o centro-dia, né, a caracterização desse serviço, que nós não temos, e essa é uma demanda de muitos anos, né, tanto nas conferências de assistência social, quanto nas conferências da pessoa idosa, né, isso vem sendo levantado, né, e que fica somente nos planos de governo e não saiu do papel até hoje, né, então é um espaço importante que precisa ser implantado, né, precisa funcionar para que a gente possa garantir também, né, o pertencimento familiar do idoso, né, então esse espaço é um espaço em que o idoso pode ser cuidado durante o dia e à noite retorna para o seu domicílio para convivência com a sua família. Os serviços que nós temos hoje, né? Então, ou o idoso vai sozinho e tem autonomia, tá lindo, bonitão, que hoje em dia, né, com 60 anos, a gente tem idosos, né, extremamente ativos, né? Ou ele vai para um espaço em que ele fica acolhido definitivamente, né, que são as instituições de longa permanência, né, que são uma fragilidade nossa, e aí é um custo também para o município, né, hoje feito através de licitação. E que acaba também, né, sendo um valor expressivo, né? Não que os idosos não mereçam, né? Mas é um serviço caro, né? Porque é um serviço de atenção integral, de tempo integral de atendimento, né? Então, esse é um grande desafio para que a gente possa pensar também, né? E para além disso tudo, né? A gente pensar na longevidade do idoso, né? E pensar que o idoso hoje deve ocupar a cidade de uma forma diferente, né? Então, os serviços de convivência, que a gente chama, precisam estar mais abertos às pessoas idosas, e a gente precisa ter serviços de convivência por faixas etárias dentro da política de assistência social, para além dos CERTs que nós já temos, né? Então, esses são desafios a serem construídos ainda, né? Sem falar que os CERTs, né, eles têm, né, uma estrutura física maravilhosa, né, mas que também ao longo dos anos foi se deteriorando, né, que precisam de reformas constantes, né? Nós temos a lenda das piscinas do CERT, né, que desde sempre, né, tem essa dificuldade, né, que não funcionam, né, então são espaços, né, que não são funcionais e que precisam ser melhorados, né. Então nós vamos passar agora dos idosos para uma outra etapa da vida, aquela de início da vida, que são as crianças da primeira infância. Todos que me conhecem sabem quanto amo, tenho paixão por educação, e que trabalhei com crianças há 30 anos atrás. E foi justamente nesse momento que eu trabalhei com crianças que o problema da fome, da pobreza, da falta de acesso a isso me chamou muita atenção e me levou a pesquisar, estudar um pouco mais sobre esse tema. Vamos falar sobre a necessidade de ser mês em período integral e como está estruturado isso hoje. Todo mundo sabe que essa é uma das pautas importantes e que a gente vem defendendo como fundamental de debate aqui no município. Né? As filas no CEMEIS, em determinado momento, magicamente foram zeradas, mas nós sabemos que o preço disso foi tirar as crianças que estavam em período integral e mantê-las só num dos turnos, né? E agora, magicamente, se quer recuperar isso, correndo para ampliação desse serviço de período integral, mas sem que a gente veja necessariamente uma ampliação da estrutura oferecida e nem dos funcionários, não condizente com o que precisa ser, o que sobrecarrega os servidores desses setores também, né? E, diga-se de passagem, são fundamentais para que as crianças estejam, enquanto os pais estão trabalhando, você garanta a proteção, a não violência, o cuidado com essa criança do 0 aos 3, 4 anos, né? Que estão nos CEMEIs. Então, por que isso é importante? Porque esses profissionais são preparados para atender essas crianças, porque eles foram qualificados para isso. E enquanto as crianças estão ali, elas estão sob os cuidados da estrutura que o município e o Estado pode oferecer. Então, a questão que a gente tem que se fazer hoje, e a gente sabe que a resposta é negativa, infelizmente, é se todos que têm acesso, que deveriam, que precisam ter acesso aos CEMEIs, têm esse acesso, de modo a proteger essas crianças. Se a estrutura que o município oferece garante segurança às crianças, de modo a permitir que as mães, sobretudo quem está mais presente ali na vida das crianças, mas também a família como um todo,
que ela possa trabalhar em segurança, ajudando, produzindo riqueza para o nosso município e garantindo que seus filhos estão seguros, né? Ao mesmo tempo, a gente precisa pensar na quantidade de profissionais no atendimento disparo do setor da educação, e a gente vai fazer a conversa num outro momento. Ou seja, a questão é, nós temos um problema grande, demandado aí, né? Você falou da violência contra as crianças, enfim, e os adolescentes, que tem aumentado a cada ano. Quando a gente reduz o acesso a esse serviço público, o que nós vemos o impacto direto disso no aumento dos números de violência com as crianças, que permanecem não só sob os cuidados dos profissionais com quem deveriam estar, mas, enfim, desprotegidas, né? E aí, quando a gente fala disso, né, e olha só quantos temas a gente falou que estão diretamente relacionados à assistência social e fazem parte da construção de um contexto de justiça social, né? Então, nós falamos aí, né, da assistência social, mas falamos de saúde, falamos de educação, né, de mobilidade, de segurança alimentar. E aí, né, o que tem a ver, né, os CNEs com a assistência social, né? A gente teve lá, agora eu não vou me recordar a data, 2016 ou 2017, nessa portaria, nesse decreto do governo municipal, que reduziu, então, o tempo de permanência das crianças no CMEI. Essa foi uma alternativa encontrada pelo governo na época, né? Então a fila estava gigantesca, né? E a educação obrigatória, né? Lá na legislação fala de meio período de 0 a 3 anos, né? Então se reduziu, né? Solução mágica, né? Então eu tinha lá 100 crianças em um período inteiro, eu vou colocar 200, 100 de manhã e 100 à tarde, né? E aí, para fazer com que isso acontecesse, né? E passou a se ter critérios específicos, né? Não se tirou totalmente o período integral, mas passou a se ter critérios específicos para inserção no período integral, né? E isso afeta diretamente a nós mulheres, né? Então, para poder acessar o período integral, né, a família precisa, a mãe, né, e aí trata da mãe, né, precisa estar trabalhando, mas ao mesmo tempo ela precisa ter Bolsa Família, que é uma contradição, né? E existem, então, outras questões, né, que garantem acesso ao período integral. Crianças que vivenciaram situação de violência, enfim, processos, né, de crianças que estão em acolhimento institucional, né, essas sim são priorizadas para o período integral. Né? As demais crianças, né, então a família precisou se reorganizar na sua rotina, o que fez com que a gente teve uma sobrecarga das mulheres idosas, né, da sua grande maioria, que passaram a precisar de cuidar dos netos durante o período em que eles não estão no CMEI. Isso também afeta a convivência social, isso afeta todo o processo de organização das famílias e isso possibilita o aprofundamento da violência. Né? Porque aí nós tivemos também, né, e aí se a gente for olhar em praticamente todos os bairros, a gente tem alguns centros educacionais, né, as creches clandestinas, que são espaços em que alguns, né, estão estruturados, feitos por profissionais, né, pedagogos, enfim, né, mas essa alternativa também já virou uma alternativa perigosa, né, em que as crianças também passaram a ficar expostas a situações de riscos que, se estivessem na escola, né, não estariam expostas a essas situações. Né? Então, a primeira infância, ela né, então, de 0 a 6 anos, é uma faixa etária descoberta na política de assistência social no nosso município ainda. Né? Nós temos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que aí aqui, né, são, na sua grande maioria, não governamentais, né, tirando a unidade social do Jardim Copagro e a unidade social do São Francisco, os demais serviços são não governamentais, e o Flori Toledo são serviços não governamentais, feitos pelas nossas organizações da sociedade civil, né, Casa de Maria, Aldeia Infantil Betesda, enfim, né, alguns desses serviços dessas organizações. Mas esses serviços atendem a faixa etária a partir dos 6 anos.
Então, o que quer dizer que de 0 a 6 anos existe um vácuo na política de assistência social no nosso município. Nós temos, então, no período pré-natal e no puerpério, né, um acompanhamento à gestante e ali a concessão do benefício do auxílio natalidade, mas dali em diante não há um processo de acompanhamento continuado e um processo organizado, né? Porque ainda, né, é um serviço que está ausente, né? Então, veja bem, se as crianças não estão no CNEI, elas não estão sobre um serviço, né, que possa ser ofertado pela política de assistência social, elas estão sob responsabilidade, quando não da família, de pessoas estranhas, né? Então, o que isso tem a ver com assistência social? Daí, a gente pode também, a gente não pode afirmar que é única e exclusivamente por isso, né? Mas a gente pode avaliar que o aumento das situações de violência também se devem a isso, né? Principalmente a crianças nessa faixa etária, né? Porque há uma convivência em um período em que a criança fica exposta. Então, criança que não está sob responsabilidade de familiares ou do Estado é uma criança desprotegida, né? E nós temos isso, né, a partir desse momento, né, a partir dessa resolução, né, e isso é um grande desafio, né, que a gente precisa avançar, a gente precisa construir e pensar de que modo, né, a gente pode avançar na política de educação, voltando, né, a ter mais escolas em período integral, né, mais CMEs em período integral, mas também avançar na política de assistência social, tendo serviços voltados, né? Serviços de orientação, serviços de acompanhamento, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, como está lá, né, na nossa legislação, que esteja voltado a essa faixa etária também e aos seus familiares. Né? Muito bom, Jaque. Conversa que poderia se estender muito mais, porque tem muito assunto para falar, mas nós vamos tratar de cada assunto puxado aqui em episódios específicos, né? Nós falamos aqui de segurança alimentar, de mobilidade urbana, necessidade de transporte, falamos de acesso ao serviço, falamos de qualificar e ampliar o atendimento aos serviços públicos, mas, sobretudo, o que nos chama mais atenção é essa questão do planejamento, de olhar para a cidade como um conjunto, né? No seu conjunto, pensando em toda a população, sobretudo a população mais vulnerável, não é? Aquela que está à margem, porque quando a gente, como diz a Angela Davis, quando a gente investe em quem está na margem, toda a cidade cresce junto, e é essa a nossa perspectiva. Então, com planejamento, com organização, com investimento, e é assim que a gente deve considerar as políticas públicas, há como ampliar e ampliar de forma sustentável, saudável, promovendo justiça social. Já que foi muito bom conversar contigo aqui hoje, eu te agradeço por tanta informação, por tantas dicas preciosas que vão nos ajudar a construir políticas públicas para a cidade de Toledo, isso é muito importante, né? Convidar o nosso público para acompanhar a gente, para seguir os próximos episódios do Café e Prosa e para não perdê-los, né, de forma alguma. Então, muito obrigada. Se quiser fazer alguma fala ainda no finalzinho, deixa aqui o meu agradecimento de coração. Obrigada, Neuci. Obrigada a todas as pessoas que nos acompanham. A Jaqueline, profissional, assistente social, também fruto da militância partidária, fruto, né, da formação desde o processo de juventude, né, dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Então, não poderia ser diferente, né, diante desse processo todo. E aproveitar esse momento também, né, para desejar uma linda caminhada para você e dizer que caminharemos juntas, né? Eu acho que isso é importante também reforçar, né? Que eu que passei por essa experiência, né, em 2020, a gente sabe o quanto é desafiador, o quanto por vezes é solitário esse processo, mas a gente sabe da tua capacidade enquanto mulher, né, que tem um baita currículo profissional, mas muito mais do que isso, né, é uma pessoa que tem sonhos para uma sociedade mais justa e mais igualitária, que é muito mais do que professora, né, que é muito mais do que a
esposa do Welter, né, que tem desejos reais e planos que fazem dessa cidade uma cidade ainda maior, uma cidade ainda mais de todas as pessoas, que é isso que a gente deseja, né? Então, companheira, dizer que a gente está junto e que a gente possa construir esse momento, né, de pré-candidatura em conjunto e que a gente possa, né, junto com todas as pessoas que estão acompanhando já isso aqui, fazer desse uma linda trajetória, que a gente chegue à vitória, né, e que em breve a gente possa construir uma Toledo ainda melhor. Isso, obrigada, Jaque. Vamos chamar as outras pessoas a se somarem na nossa caminhada de pré-campanha, conhecer o que a gente está pensando, nos acompanhar nos debates e acompanhe nosso próximo episódio. Fique atento, se liga e nos acompanhe. Até o próximo. Vou comer meu pão agora. Isso aí. Muito bom.